Olá, iniciamos mais o Evangelho em Espírito e Verdade pela Web Rádio Cristo Consolador, desejando a você e a todos nós as bênçãos do nosso Mestre Jesus. Este é um programa dedicado a estudar o conteúdo do Evangelho à luz da doutrina espírita, os fatos históricos sobre ele, a missão de Jesus aqui na face da Terra, os ensinos morais do nosso mestre, tudo isso você encontra aqui no nosso programa, que vai ao ar toda quinta-feira, a partir das 5 da tarde, ao vivo. Portanto, você pode participar, basta enviar a sua mensagem, fazer o seu comentário através do YouTube. No programa de hoje, nós vamos dar continuidade na primeira parte ao estudo sobre Jesus, o maior educador da humanidade. E vamos destacar o trabalho que podemos realizar na escola, falando de Jesus e seus ensinos morais. Na sequência, nós vamos a mais uma parte do Sermão da Montanha. Depois, na terceira parte, vamos continuar as viagens de Paulo de Tarso, seguindo o seu roteiro, conforme está no Atos dos Apóstolos, nas suas cartas, e também no romance Paulo e Estevão, do Espírito Emmanuel, e o encerramento do programa será feito respondendo às perguntas que os nossos telespectadores têm nos enviado. Não deixe, então, de participar. Hoje, nós vamos, então, ver Jesus na escola. Como educar com Jesus na escola? É um tema sensível, muitas vezes até polêmico, porque não é pacífica a aceitação de Jesus como educador, e muito menos sua presença e aplicação na escola. Compreendemos muito bem essa apreensão dos nossos educadores, os pedagogos e os professores, e mesmo até, muitas vezes, a rejeição desse tema, dessa questão de trabalhar Jesus na escola. E entendemos isso, nós temos a compreensão, porque sabemos que, historicamente, as igrejas, tanto a católica quanto a protestante, elas, infelizmente, deturparam muitas vezes os ensinos do nosso Mestre Jesus e encerraram o nosso Mestre dentro dos templos, cultos, sermões, rituais, dentro das suas respectivas igrejas. Como essa situação perdurou por séculos, lembrando que a Igreja Católica surgiu ali no ano 325, e a Igreja Protestante, que aqui no Brasil é conhecida como Igreja Evangélica, ela surge pelos idos ali, meados de 1500, nós temos essa situação de Jesus preso às igrejas durante muito, mas efetivamente muito tempo. E, portanto, houve um distanciamento da educação, um distanciamento da escola. Tivemos aqui no Brasil toda uma movimentação para se instituir nas escolas o ensino religioso. À época, na década de 1990, quando houve um amplo debate, uma ampla discussão sobre o tema, nós espíritas formulamos que o ensino religioso deveria ser considerado como o ensino moral, ou seja, o ensino baseado nos ensinos morais de Jesus. Mas, infelizmente, fomos vencidos, tanto pela Igreja Católica quanto pela Igreja Protestante, que acabaram, junto ao governo federal, sancionando um ensino religioso, na verdade, doutrinário. Então, nós temos o ensino do catolicismo, do protestantismo e assim por diante, com os representantes, os professores, designados pelas respectivas igrejas. E nós espíritas nunca aceitamos isso,
Até porque nós não temos pastores, professores. Isso é uma coisa que não existe no movimento espírita. Infelizmente, nós perdemos uma grande oportunidade de trabalhar na escola laica os ensinos morais de Jesus, que são ensinos atemporais, ou seja, ensinos para todos os tempos, e são universais, ensinos para todas as pessoas. Bem, mas a verdade é que quando olhamos os ensinos morais de Jesus, do ponto de vista educacional, nós não temos como fazer nenhuma queixa, não temos como encontrar nenhum erro, nada disso. E, pelo contrário, os ensinos morais de Jesus na escola é o que estamos mais precisando para que possamos ter efetivamente uma educação ética, uma educação em virtudes, uma educação que seja, na verdade, uma educação nos reais valores humanos, e valores esses espiritualizados. É tudo isso que nós encontramos nos ensinos morais do nosso Mestre Jesus. Enquanto não trabalharmos isso, nós vamos continuar a assistir à escola formando pessoas materialistas, egoístas, porque é isso o que prevalece dentro das nossas escolas. Agora, entendamos também que Jesus nunca fundou, nunca criou nenhuma doutrina religiosa, jamais. Tanto o catolicismo quanto o protestantismo, o ortodoxismo, enfim, todas as correntes doutrinárias que se proclamam cristãs são, na verdade, formações, dos seres humanos. Agora, cada uma faz a sua interpretação dos ensinos de Jesus. E cada uma se arroga como sendo a verdadeira igreja representante do nosso Mestre. O Espiritismo vem para dizer que, na verdade, o cristianismo não pode se confundir com nenhuma dessas igrejas, porque o cristianismo, ele vem dos ensinos morais de Jesus. As interpretações que fazemos desses ensinos, dando origem a diversas denominações de igrejas, isso já é um problema humano, nosso. Agora, precisamos ter um encontro com a verdade. Precisamos ter um encontro com esses ensinos do nosso Mestre Jesus. Por isso, Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, ele, na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, ao explicar a finalidade dessa obra, ele nos diz o seguinte, abrindo aspas, podemos dividir as matérias contidas nos evangelhos em 5 partes. 1. Os atos comuns da vida do Cristo. 2. Os milagres. 3. As profecias. 4. As palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja. 5. O ensino moral. Se as 4 primeiras partes têm sido objeto de discussões, a última, o ensino moral, permanece inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É o terreno em que todos os cultos podem encontrar-se. A bandeira sob a qual todos podem abrigar-se, por mais diferentes que sejam suas crenças. Porque nunca foi objeto de disputas religiosas, sempre e por toda parte provocadas pelos dogmas. Se o discutissem, as seitas teriam, aliás, encontrado nele a sua própria condenação, porque a maioria delas se apegaram mais à parte mística do que à parte moral, que exige a reforma de cada um. Para os homens, em particular,
É uma regra de conduta que abrange todas as circunstâncias da vida privada e pública, o princípio de todas as relações sociais fundadas na mais rigorosa justiça. É, por fim, e acima de tudo, o caminho infalível da felicidade a conquistar, uma ponta do véu erguida sobre a vida futura. É essa parte que constitui o objeto exclusivo desta obra, ou seja, o Evangelho segundo o Espiritismo. Fechando aspas. Essas são as palavras de Allan Kardec na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, e deixando bem claro para nós que o grande objeto de estudo sobre Jesus são os seus ensinos morais. Essa é a dedicação do Espiritismo. E é isso que precisamos introduzir nas nossas escolas. Agora, uma palavrinha a você, professor, a você, pedagogo, que trabalha numa escola, seja ela pública ou privada. A você que possui uma crença religiosa, que respeitamos, porque nós espíritas aprendemos a respeitar todas as crenças religiosas que levem o homem ao bem. Então, este é um recado a você. Quando você estiver com os alunos, nas mais diversas atividades, e principalmente em sala de aula, lembre-se que ao trabalhar algum ensino moral, ao trabalhar alguma virtude, você precisa evitar, de todas as maneiras possíveis, trabalhar esse ensino moral, essa virtude, através da interpretação da sua igreja. Os ensinos morais de Jesus estão acima disso. Eles devem ser compreendidos em espírito e verdade. Daí o nome do nosso programa. E não através de dogmas, princípios desta ou daquela igreja, desta ou daquela interpretação dogmática desta ou daquela doutrina religiosa. Eu sei que muitas vezes é difícil, porque nós temos uma tendência natural de passar para os alunos, sejam crianças, adolescentes ou jovens, a nossa visão doutrinária, a nossa visão religiosa, da igreja a qual nós pertencemos. Mas precisamos lembrar que os ensinos morais de Jesus estão acima disso. E eles refletem a verdade da lei divina. E é isso que precisamos, então, trabalhar com os alunos, fazendo-os, acima de tudo, pensar nesses ensinos, na aplicação desses ensinos, nas consequências da aplicação desses ensinos, tanto para a vida pessoal quanto para a vida coletiva. Isso é que é, na verdade, o mais importante. Então, a partir desse ponto de vista, nós vemos que é possível, sim, educar com Jesus na escola. E já vamos deixar um convite aqui a você, porque o tempo da nossa primeira parte já está terminando, para continuar conosco na próxima semana, porque nós vamos sair desta abordagem teórica para fazermos uma abordagem mais prática, mostrando como trabalhar os ensinos morais de Jesus na escola, especificamente ali, na sala de aula, com as nossas turmas de alunos, e respeitando a crença religiosa de cada um, ou a não crença religiosa de cada um. E vamos fazer isso a partir da chamada regra de ouro da educação, que é um dos ensinos do nosso Mestre Jesus. Aprender a fazer ao outro somente aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse. Mas isso é conversa para
a próxima semana, porque a partir de agora nós vamos voltar o nosso olhar, o nosso estudo para o Sermão da Montanha, que foi falado por Jesus e foi escrito por Mateus, seu discípulo e também evangelista. E nós temos a cada programa destacado um item do Sermão da Montanha para poder estudá-lo à luz da doutrina espírita. Hoje, nós vamos destacar aquele trecho em que Jesus fala, né, da conquista dos tesouros do céu e que a traça e a ferrugem consomem os tesouros da terra. Essa passagem está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21. E é a seguinte, vamos abrir aspas, passando a palavra ao evangelista Mateus. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Fechando aspas, essa é a parte do discurso de Jesus que vamos estudar hoje aqui com o Espiritismo. Para realizar esse estudo, vamos então nos utilizar do livro A Voz do Monte, de autoria de Richard Simonetti. Essa obra estuda justamente o Sermão do Monte à luz da doutrina espírita. Richard Simonetti interpreta da seguinte maneira, vamos abrir aspas para as suas palavras. Tesouros da terra, bens materiais, riquezas, prestígio, posição social, poder, etc. Tesouros do céu, virtude, conhecimento, sabedoria, etc. Os primeiros, os tesouros da terra, são efêmeros. Ninguém os deterá por um segundo sequer além da existência física. Os segundos, os tesouros do céu, são eternos, inalienáveis, constituem nosso patrimônio espiritual, com validade em todo o universo, em qualquer dimensão, física ou extrafísica. A diferença entre ambos e o que eles representam pode ser definida no processo de sua aquisição. O da aquisição de riquezas na terra é, geralmente, marcado pela ambição desmedida, pela volúpia da posse, porque anseia deter vastos patrimônios. O indivíduo se multiplica em atividades e negócios, mas a ambição desenfreada é sempre má conselheira, terminando por levá-lo a empregar sutilezas, desonestidades e explorações, sempre com o propósito de tirar o máximo proveito de seus investimentos, levando a melhor nas disputas. Empolgado, quanto mais o indivíduo possui, mais deseja possuir, até chegar ao ponto em que os bens materiais deixam de constituir um meio para se transformar em finalidade da existência. Invertem-se as posições. Senhor, ele se transforma em escravo de seus haveres. Por isso, os homens de negócio são extremamente tensos, nervosos, comumente insatisfeitos. Constroem impérios, mas raramente alcançam o essencial, a paz em seus corações. A aquisição das riquezas espirituais é um processo diferente, marcado não pela ambição, mas pela conscientização da criatura humana em relação às suas responsabilidades diante da vida,
e por um despertamento para sua condição de filho perfectível de Deus, chamado ao exercício da razão e à sublimação do sentimento. Continua aqui o nosso Richard Simonetti no seu texto. Inegavelmente, a riqueza espiritual é bem mais difícil de ser adquirida, porquanto exige que violentemos as tendências do homem velho, o homem primitivo que mora em nós, bem mais próximo dos impulsos da animalidade do que da angelitude. Exemplo típico dessa dificuldade temos no exercício da caridade, caminho das realizações mais nobres da criatura humana, alicerce fundamental dos bens espirituais. Não obstante os renovados estímulos colhidos da orientação religiosa e nos apelos da espiritualidade que chegam até nós pela intuição, há entraves arraigados que nos inibem, como a preguiça, a indolência, o descaso, a má vontade. Fechando aspas, nós vimos aqui as colocações de Richard Simonetti sobre essa questão dos tesouros da terra e os tesouros do céu. Então, estão no livro A Voz do Monte. E realmente, Jesus tem razão. Precisamos conquistar tesouros do céu, que são as virtudes, as qualidades morais bem desenvolvidas. Porque os tesouros da terra não nos acompanham no depois da morte. Lembremos aqui os antigos egípcios, porque os mais abastados, os príncipes, os faraós, as pessoas da corte imperial, essas eram enterradas em tumbas majestosas, muito bem feitas, e nessas tumbas, além do sarcófago com o corpo embalsamado, ainda colocavam-se presentes, pinturas, tudo que o morto precisaria utilizar na sua vida além da morte. Todos nós sabemos que o morto, enquanto alma, de fato, passou a viver na dimensão espiritual da vida. Mas todos os materiais colocados no seu túmulo ali ficaram. E aqueles que não foram saqueados pelos ladrões foram descobertos pelos arqueólogos. E estão os materiais, inclusive os sarcófagos, nos museus do mundo inteiro. Ou seja, tudo aquilo que era material e que foi enterrado junto ao corpo, tudo ficou aqui na Terra. Nada acompanhou e não acompanha a alma no seu retorno ao mundo espiritual. Mas as nossas conquistas na caridade, na bondade, no respeito, na solidariedade, na paciência, na espiritualização de nós mesmos, na prática do bem e do amor, isso será nosso para toda a eternidade. Mas vamos passar agora a palavra a um outro companheiro espírita, autor também de uma obra sobre o Sermão da Montanha, que é Rodolfo Carigares. E a obra dele tem exatamente esse título, O Sermão da Montanha. E sobre essa questão dos tesouros do céu e os tesouros da terra, ele nos esclarece o seguinte, abrindo aspas. Assim exortava Jesus aos judeus da época, cuja ganância do dinheiro era de tal forma obcecante que os fazia esquecer os preceitos da religião. A situação hoje parece ser a mesma. As riquezas continuam exercendo tão fascinante influência na vida que os homens, sufocando ou pervertendo o que há em si de mais nobre e belo, deixam-se absorver por elas, abstraindo-se por completo das coisas celestiais. Não se creia
conforme pode parecer, que Jesus condene as riquezas. O que ele recomenda é que nos não escravizemos a elas, nem façamos de sua posse a finalidade exclusiva de nossa existência, pois, sendo transitórias, o deixá-las tornar-se-ia uma tortura para os nossos corações. Ensinando: ajuntai para vós tesouros no céu, quis o Mestre dizer-nos que desenvolvamos as boas qualidades da alma, a caridade, a justiça, a misericórdia, a tolerância, enfim, o amor fraterno para com todos, pois em tal consistem as riquezas imperecíveis, realmente nossas, que as traças e a ferrugem não podem corromper. Nenhum incêndio ou inundação pode destruir, e ladrão algum pode arrebatar. A riqueza, quando utilizada de conformidade com a vontade divina, é o mais poderoso recurso para ativar a evolução e o bem-estar da humanidade, pois dá serviço aos que dele precisam e contribui para o desenvolvimento da inteligência humana através das artes e das ciências. Se ela fosse repartida igualmente com todas as criaturas, dirá Kardec, cada um, supondo ter com que viver sem trabalho, procuraria eximir-se dele, resultando daí o mal de todos pela paralisação do progresso e pela falta dos elementos indispensáveis à existência. Deus a concede, então, a limitado número de pessoas, para que elas a administrem com critério e integridade, fazendo chegar aos demais o bastante para cobrir as suas necessidades. A riqueza é, ainda, o meio que Deus faculta aos seus detentores para que melhor aprendam a discernir o bem do mal e o pratiquem em grande escala, em proveito da coletividade. Fechando aspas, são as palavras de Rodolfo Caligares. E ele lembra bem aqui, Jesus não era contra a riqueza, nem o espiritismo, mas Jesus advertia para que a riqueza fosse bem utilizada a benefício do progresso de todos. E é isso que o espiritismo vem também nos lembrar. E tanto Richard Simonetti quanto Rodolfo Caligares insistem em nos esclarecer, insistem em nos lembrar que somos almas imortais, que não somos o corpo, e que a verdadeira vida não é esta vida corpórea, física, terrena, mas sim a vida espiritual. E onde viemos pelo nascimento, melhor seria dizer renascimento, e para onde vamos através da morte, que nós espíritas consideramos que é apenas o processo de desencarnação, ou seja, sair da carne, retornando à dimensão espiritual. E, portanto, o que vai nos acompanhar nesse retorno ao mundo espiritual? Somente e tão somente as conquistas morais, as virtudes, o nosso melhoramento, o bem que fizemos ao próximo, porque todo o resto fica. A casa própria fica. O carro na garagem vai ficar. O dinheiro no banco não vai sair dele. As roupas no armário também vão ficar lá. Enfim, tudo que é da matéria, na matéria fica. Por isso a advertência de Jesus no Sermão da Montanha. Ajuntemos tesouros no céu, para que possamos bem desencarnar, encontrar a felicidade como consequência do que semeamos aqui na Terra e sermos recepcionados pelos nossos amigos, pelos nossos amores, que felizes vão se rejubilar conosco. Esse é um ensino maravilhoso, portanto, que
pudemos ter através do Sermão da Montanha do nosso Mestre Jesus, que está lá no Evangelho segundo Mateus, nos seus capítulos 5 e 6. Semana que vem, nós vamos continuar a estudar o Sermão da Montanha, destacando mais uma parte do discurso do nosso Mestre Jesus. Bem, agora nós vamos adentrar a terceira parte do programa O Evangelho em Espírito e Verdade. É aquela parte muito esperada, porque nós vamos dar continuidade à vida e obra de Paulo de Tarso, o maior apóstolo do Evangelho em todos os tempos da humanidade. E nós estamos acompanhando o texto publicado por Rui Kremer, no livro Paulo, um Homem em Cristo, que é a publicação da Federação Espírita Brasileira. Rui Kremer, querido companheiro, que eu tive o prazer de conhecer, foi presidente da Cruzada dos Militares Espíritas, que tem a sua sede na cidade do Rio de Janeiro, foi palestrante, colaborador da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. E essa obra de Rui Kremer é simplesmente fantástica. E nós, na semana passada, exploramos, então, a primeira parte do capítulo 16 desse livro, que, aliás, deixa eu mostrá-lo aqui na tela, é sempre bom, né? Mostrar, olha aqui o livro Paulo, um Homem em Cristo, do nosso Rui Kremer. Capítulo 16, que é intitulado Êxitos nos Domínios de Afrodite. E nós, então, vimos que, saído da Macedônia e da Grécia, com a sua passagem frustrante em Atenas, Paulo de Tarso chegou em Corinto. E lá em Corinto, realmente, ele teve um sucesso estrondoso na pregação dos ensinos de Jesus e conseguiu colher diversas pessoas para fundar a igreja cristã ali em Corinto. Nós vamos, então, continuar essa história. Vamos ver, então, o que vai acontecer na sequência dessa estada de Paulo de Tarso na cidade de Corinto. Vamos, então, a essa sequência. Crispo, o chefe da sinagoga judaica da comunidade de Corinto, converteu-se com toda a sua casa, assim como Estéfanas, cuja família exerceu grande influência na comunidade. Os Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas, lembram os nomes de alguns dos convertidos e colaboradores da igreja. Gaio, que será o hospedeiro de Paulo quando de seu retorno a Corinto, e que também converteu-se com todos os seus. Outros são Quarto, Acaico, Fortunato e Erasto, que era tesoureiro da cidade. Muito importante a figura feminina de Cloé, cuja casa era muito numerosa. Não temos certeza se Zenas, lege espírito, que Paulo recomendou a Tito numa das suas cartas, era de Corinto. Segundo tese defendida por Goodspeed, que é um dos historiadores da Bíblia, Gaio, que citamos, teria sido Gaio Titius Justus, o qual seria a mesma pessoa que o Titius Justus de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 7, que abrigou a igreja. Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, não faz qualquer referência a Caio ou Gaio, na cidade de Corinto. Será isto indício de que a tese de Goodspeed é correta? Fica o ponto de interrogação, porque não temos documentos que possam provar uma coisa ou outra. Com o seu crescimento quantitativo e qualitativo, a Igreja de Corinto passava a exercer influência que ultrapassava suas fronteiras. De todas as comunidades, tanto da Macedônia quanto da Galácia, da Pisídia, da Licaônia ou de Chipre,
vinham emissários em busca de conselhos e soluções para os problemas internos, para assuntos de doutrina ou para a administração da comunidade. Paulo, que tinha por suas igrejas uma preocupação quase doentia e um zelo que raiava ao ciúme, afligia-se em não poder atender a tudo e a todos. Isto lhe pesava na consciência desperta, dado o seu temperamento de diligente e severo cumpridor de seus deveres. Certa noite, quando a casa que abrigava a comunidade estava vazia, aproveitando-se do silêncio noturno, Paulo, em lágrimas, rogou a Jesus não o desamparasse no atendimento de suas obrigações e tutelas. Ao fim da comovente prece, Paulo viu-se envolvido por transcendente luz, tendo a íntima intuição da visita do Senhor. As recomendações que, então, lhe foram feitas por Jesus envolviam 3 pontos, a saber: primeiro, não temer, não calar e prosseguir divulgando a verdade. Segundo, não se atormentar com as necessidades do serviço. Na impossibilidade de estar em todos os lugares, a solução seria chegar a todos simultaneamente pelos poderes do Espírito. E, terceiro, o problema seria resolvido por intermédio das cartas aos irmãos, em seu nome, e sob assistência direta de Estevão, aquele mesmo que Paulo comandou o apedrejamento, mas que, desencarnado, se tornou, então, o guia espiritual de Paulo de Tarso. Assim começou o movimento epistolar, com as cartas aos Tessalonicenses, os mais antigos documentos do Novo Testamento. O labor de Silas e Timóteo, que não podia, por mais infatigado que fosse, satisfazer as necessidades das igrejas, ver-se-ia coberto pelas epístolas emanadas da inspiração crística. No Império Romano, só havia serviço regular de correios para suprir a correspondência oficial. Para as cartas particulares, nada havia que se assemelhasse a um serviço postal. A correspondência privada era feita em ocasiões oportunas ou pela mobilização de mensageiros especiais. Entre os judeus, o gênero epistolar era muito cultivado. A dispersão dos judeus pelo mundo mediterrâneo levou-os à prática corrente da troca de correspondência. As sinagogas se comunicavam regularmente umas com as outras, e nelas havia, mesmo, encarregados de levar as cartas, cargos que eram preenchidos por dignatários de certa categoria. As epístolas se tornaram a forma da literatura cristã primitiva, num tempo em que o cristianismo ainda não tinha textos escritos. Essa forma era, não obstante, admirável, perfeitamente apropriada ao seu tempo e, no caso particular, às inclinações e aptidões de Paulo. Certamente o apóstolo serviu-se de companheiros para secretariar sua numerosa correspondência. É provável que tenha levado consigo, ou, quando não em viagem, tenha mantido junto a si pessoas encarregadas dessa missão. Paulo deve ter escrito um número de cartas muito superior ao do que dispomos atualmente. As comunidades primitivas estavam tão distanciadas das preocupações materiais, eram tão puramente idealistas, que nem pensaram no imenso valor de tais escritos. A fé era tudo. As epístolas, escritos de ocasião, ninguém as imaginou que se tornariam textos de tão alta importância. Só no fim da vida do apóstolo, ou logo após seu martírio, que se começou a pensar em conservar estes preciosos documentos, estimando-os
pelo que eles próprios valiam. Cada comunidade passou a guardar zelosamente as cartas que possuía, consultando-as com frequência ou delas fazendo leitura regular nas reuniões dominicais. Cópias eram autorizadas, mas já se haviam perdido, inapelavelmente, muitas cartas do primeiro período. Das cartas endereçadas a Paulo pelas igrejas, nada possuímos, o que é natural, dada a vida errante e atribulada do apóstolo, que não teve, no feliz dizer de Renan, outros arquivos mais do que a sua memória e o seu coração. Paulo gostava de associar as suas cartas os seus colaboradores mais íntimos. Nas primeiras cartas que escreveu, endereçadas aos Tessalonicenses, agregou Silas e Timóteo à sua subscrição. Na realidade, Paulo não escrevia, ditava suas cartas. E, quando começaram a surgir cartas falsas, e elas surgiram ainda em vida do apóstolo, ele tomaria cuidado de encerrar sua correspondência com algumas linhas do próprio punho, dando, assim, autenticidade a todo o texto. A comunidade de Corinto progredia a olhos vistos, e assim se manifesta Emmanuel a seu respeito no livro Paulo e Estevão, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Abrindo aspas, vamos passar agora a palavra a Emmanuel. Altamente confortado, o ex-doutor da lei procurou enriquecer a igreja de Corinto de todas as experiências que trazia da instituição antioquense. Os cristãos da cidade viviam num oceano de júbilos indefiníveis. A igreja possuía seu departamento de assistência aos que necessitavam de pão, de vestuário, de remédios. Venerandas velhinhas revezavam-se na tarefa santa de atender aos mais desfavorecidos. Diariamente, à noite, havia reuniões para comentar uma passagem da vida do Cristo. Em seguida, a pregação central e ao movimento das manifestações de cada um, todos entravam em silêncio, a fim de ponderar o que recebiam do céu por meio do profetismo. Os não habituados ao dom das profecias possuíam faculdades curadoras, que eram aproveitadas a favor dos enfermos em uma sala próxima. O mediunismo evangelizado dos tempos modernos é o mesmo profetismo das igrejas apostólicas. Como acontecia, por vezes, em Antioquia, surgiam também ali pequeninas discussões em torno de pontos mais difíceis de interpretação, que Paulo se apressava a acalmar, sem prejuízo da fraternidade edificadora. Fechando aspas, essas são as palavras de Emmanuel no livro Paulo e Estevão, e nos lembrando que nas igrejas cristãs primitivas já se praticava a mediunidade. Continua aqui o nosso Rui Kremer. Os visíveis progressos da igreja, continuamente enriquecida com a adesão de romanos com recursos, que eram trazidos por Tício Justo, acabaram por provocar, por parte dos judeus, um terrível movimento contra o apóstolo e contra a igreja, cuja ação esvaziava a sinagoga, seca de frutos, onde apenas se encontrava a intolerante ortodoxia de preceitos e preconceitos, defendida por sacerdotes impiedosos. Já se tinha passado quase 1 ano e meio que Paulo dava seu concurso à comunidade de Corinto. Sua pregação, dirigida indistintamente a todos, acabara por levar ao Cristo um povo numeroso. A cidade de Afrodite, a deusa Afrodite da mitologia, entregava-se à verdadeira libertadora. Aqui não eram mais os intelectuais de Atenas,
de coração endurecido pelas muitas letras. Nem eram mais os judeus preconceituosos, que tinham o coração enrijecido pelas observâncias que sufocavam a criação espiritual. Paulo fala aos sedentos de luz, aos doentes e ignorantes. Seu público é de estivadores e de rufiões, de marinheiros, de meretrizes, estes humildes e conspurcados, que receberiam melhor o verbo do que aqueles que estavam vitimados pelo intelectualismo estéril ou pelas práticas vazias. Muito bem, aqui então nós paramos na vida e obra de Paulo de Tarso para continuarmos na próxima semana, para sabermos então o que vai acontecer com esse valoroso apóstolo do Evangelho, quais serão as suas decisões. Ele continuará em Corinto? Sairá dessa cidade? E nesse caso, irá para onde? Tudo isso nós vamos conhecer na próxima semana, continuando aqui a vida e obra de Paulo de Tarso, e já deixando esse convite a você para estar conosco, para que possamos juntos continuar viajando, continuar trabalhando com Paulo de Tarso, que para todos nós cristãos, e nós espíritas somos cristãos, é um verdadeiro ícone a quem devemos realmente conhecer e aprender muito com ele. Bem, nós estamos chegando à última parte do nosso programa. E esta parte, ela é destinada a você que nos acompanha, porque é quando, então, vemos os comentários, tudo que nos é enviado, e, principalmente, respondemos perguntas a respeito do Evangelho e procurando responder essas perguntas sempre através dos princípios que formam a doutrina espírita. E nós recebemos aqui uma pergunta formulada pela Rosana, que é da cidade do Rio de Janeiro. Aliás, de onde transmitimos aqui o programa pela web rádio Cristo Consolador. A Rosana, então, nos pergunta: por que muitos cristãos dão mais importância aos seus interesses pessoais do que ao próprio cristianismo? Bem, Rosana, nós estamos assistindo na atualidade isso acontecer muito. Nós temos visto muitas pessoas que se dizem cristãs, pessoas que estão à frente das suas igrejas e que estão se envolvendo com questões de ordem material, como arrecadações financeiras vultosas, luta pelo poder executivo nos mais diversos governos, sejam municipais, estaduais ou mesmo o governo federal. Nós estamos vendo religiosos cristãos que estão formando bancadas parlamentares, lutando pelo poder, pelas verbas. E você pergunta, por que isso está acontecendo? Será que essas pessoas não entenderam o Evangelho? E, de fato, Rosana, essas pessoas não entenderam o Evangelho. Que o Evangelho nos solicita transformação moral. Sermos cada vez mais pessoas voltadas ao bem comum. Pessoas voltadas à solidariedade, à fraternidade, à ética, para juntar tesouros no céu, que foi o tema que tratamos hoje aqui no nosso programa, quando estudamos o Sermão da Montanha. Equivocam-se os cristãos que estão lutando por poder material, seja ele qual for. Todos eles serão chamados de volta ao mundo espiritual por Deus, para a devida prestação de contas. E vale aqui lembrar a parábola do mal rico contada por Jesus.
rico, ele olhou para suas terras e viu que a produção tinha sido excepcional, maravilhosa, e que ele precisaria até mesmo construir mais celeiros maiores para poder armazenar toda a sua produção agrícola. E ele faz as contas e vê que ele estava não apenas rico, estava milionário, bilionário, e que nem precisaria fazer mais nada na vida, porque ele poderia passar todos os demais anos da sua existência vendendo essa produção. Então ele pensa em justamente fazer isso. A partir de agora, não trabalho mais. A partir de agora, só vou gozar a vida, vou para as alegrias, é isso que eu vou fazer. E Jesus, então, contando essa parábola, disse, então, que Deus, olhando para esse seu filho, disse, então, assim, és louco. Na verdade, esta noite pedirei a sua alma de volta. Ou seja, você não vai, meu filho, usufruir de nada dessas coisas que são materiais, porque o seu pensamento está totalmente egoísta. Em nenhum momento você pensou nos outros. E você acha que agora vai apenas se fartar nos gozos materiais por causa da sua riqueza. Você, na verdade, é insensato. E para que você não se complique ainda mais perante a minha lei, vou chamar de volta você para o mundo espiritual esta noite. Ou seja, você vai sofrer esta noite alguma coisa que vai provocar a sua desencarnação. E vou fazer isso para o seu bem, para que você não atrapalhe a sua evolução e outros que vão herdar as suas terras, que vão herdar os seus celeiros, possam fazer melhor, pensando no próximo. Então, todos esses religiosos cristãos que estão se envolvendo e se engalfinhando pelo poder político, pelo poder legislativo, pelo poder executivo, pelo poder financeiro, estão equivocados e muito longe das lições do Evangelho. Mas tenhamos pena deles. Oremos por todos eles. Tenhamos misericórdia de todos, porque não devemos condenar a ninguém. São almas doentes, que estão usando o Evangelho para conseguir objetivos de ordem pessoal e objetivos exclusivamente materiais. Que nós espíritas, portanto, compreendamos os ensinos morais de Jesus e compreendamos que não estamos aqui na Terra para lutar pelo poder temporal, pelo poder material. Nós estamos aqui na Terra para realizar a nossa transformação moral e assim auxiliarmos os outros para que cada um faça também a sua transformação moral e todos nós possamos fazer a transformação moral da humanidade, aproximando o nosso viver, as nossas leis, tudo ao Evangelho e à lei divina. É isso que nós temos que fazer. Oremos por todos esses que estão equivocados em relação ao Evangelho e ao nosso Mestre Jesus. Bem, assim chegamos ao final desta edição de O Evangelho em Espírito e Verdade, que vai ao ar toda quinta-feira, 5 da tarde, ao vivo, pela Web Rádio Cristo Consolador, transmitindo através do YouTube. Se você não pode nos acompanhar hoje, não se preocupe, o vídeo do programa vai ficar disponível no canal da Web Rádio Cristo Consolador,
no YouTube e você poderá acessar a qualquer tempo. O meu desejo de paz em sua vida. Um grande abraço e que possamos, envolvidos pelas vibrações de paz e amor, nos encontrarmos na próxima edição, semana que vem, do nosso programa O Evangelho em Espírito e Verdade. Eu vou esperar por você. Até o nosso próximo encontro.